Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Cleovânia novamente. Vamos continuar as correções do PET volume 2 do ano de 2021. Agora é a semana de número 5. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Mas precisa ativar o sininho. Se você gostar, curte aí, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos e amigas. Eu ficarei muito feliz e desde já te agradeço pelo apoio. Vamos lá? Número 1, determine. Letra A. Os múltiplos naturais de 20. Múltiplos é o resultado da multiplicação, lembre-se disso. E através da tabuada dos fatos fundamentais, nós podemos encontrar os múltiplos do número pedido, que é o 20. Outra coisa importante, os múltiplos, eles são infinitos, não tem fim, conforme a tabuada. Nós vamos construir a tabuada do número 20 e depois apresentar os seus primeiros múltiplos. Então, vamos encontrar a tabuada do número 20, os fatos fundamentais. Nós vamos digitar o número 20, que irá multiplicar pelo primeiro número natural, que é o 0. Depois, ele será multiplicado por 1, depois por 2, por 3, e assim sucessivamente. Lembre-se que os múltiplos são infinitos, conforme a tabuada também. O resultado é o que está em vermelho, que são os múltiplos. Vamos começar. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. 20 vezes 6, 120. 20 vezes 7, 140. Você pode continuar, mas eu vou encontrar só esses primeiros múltiplos referente ao número 20. Letra B. Os múltiplos naturais de 30. Vamos construir a tabuada do número 30. Agora, vamos construir a tabuada do número 30. Vamos digitar 30 vezes 0, 0. 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. 30 vezes 4, 120. 30 vezes 5, 150. 30 vezes 6, 180. 30 vezes 7, 210. Tudo que está em vermelho são os múltiplos do número 30. Eu não vou continuar a tabuada porque eu sei que ela é infinita. E os múltiplos também são infinitos. Só até aqui. Letra C. Os 5 primeiros múltiplos comuns de 20 e 30. Muito fácil. Nós fizemos a tabuada de 20 e de 30. Agora, basta olhar nos múltiplos de 20 e nos múltiplos de 30, os 5 primeiros que repetem nos dois. Por exemplo, o primeiro, 0, 0, repetiu nos dois. O segundo, 60. O terceiro, 120. O quarto, 180. E o quinto, 240. Então, esses são os 5 primeiros múltiplos comuns de 20 e 30. Letra D. O mínimo múltiplo comum de 20 e 30. Lembra que encontramos a tabuada do 20 e do 30? Tem como encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois. Basta você olhar o menor fator comum entre os múltiplos deles, após o 0. Depois do 0, qual o número que repetiu nos dois? O 60. Ele é o mínimo múltiplo comum de 20 e 30.
Número 2. Determine pela decomposição em fatores primos o mínimo múltiplo comum de. Letra A. 18, 27 e 45. Nós vamos encontrar o mínimo múltiplo comum desses números usando a decomposição em fatores primos. Observe. Então, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos dos números 18, 27 e 45 e vamos encontrar o mínimo múltiplo comum. Nós vamos começar a dividir os três números por 2. 18 dividido por 2 é 9. 27 divide por 2? Não. Você tem que repetir. É uma regra. Quando não dividir, você repete. 45 divide por 2? Não. Então, você repete ele. Agora, vamos dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 27 dividido por 3, 9. 45 dividido por 3, 15. Podemos continuar com o número 3. Não tem problema. Ficou 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Podemos continuar com o número 3, porque ainda tem como dividir. Aí ficou 3 dividido por 3, 1. O 5 repete porque ele não divide. O número 1 aqui, agora é só repetir. Ele já está resolvido. Essa coluna já está pronta. Agora vamos dividir o número 5 para finalizar. Resultou 1. Tudo número 1. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação do 3 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. É 270. Letra B. Agora encontrar o mínimo múltiplo comum do número 18, 30 e 48. Agora, o mínimo múltiplo comum de 18, 30 e 48. Podemos começar a dividir por 2. 18 dividido por 2 deu 9. 30 dividido por 2, 15. 48 dividido por 2, 24. Podemos continuar com o número 2, porque eu tenho 24 e eu posso dividir por 2. O que acontece? O 9 não divide, você repete. O 15 não divide por 2, você repete ele. O 24 dividido por 2 é 12. Continua com 2. O 9 não divide, repete. O 15 não divide, repete. 12 dividido por 2 deu 6. Continuemos com o número 2, não tem problema. 9 não divide, repete. O 15 não divide, repete. 6 dividido por 2, 3. Agora vamos dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 3 dividido por 3, resultou 1. Continua com o número 3. 3 dividido por 3, resultou 1. O 5 não divide, repete. Agora vamos dividir o 5 que sobrou por 5. Deu tudo o número 1. Pronto. Aí basta multiplicar o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Resulta o mínimo múltiplo comum de 720. Letra C, 120, 132 e 20. Calculando o mínimo múltiplo comum entre eles, é. Vamos começar a dividir por 2. 120 dividido por 2, 60. 132 dividido por 2, 66. 20 dividido por 2, 10. Podemos continuar com o número 2. Resultou 60 dividido por 2, 30. 66 dividido por 2, 33. 10 dividido por 2, 5. Temos ainda um número par. Podemos continuar com o número 2. Resultou 15. Os demais não divide, repete. Agora vamos dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 33 dividido por 3, 11. E o número 5 não divide por 3. Repete. Agora vamos dividir por 5. Ficou 1. 11 não divide, repete. E o outro ficou 1 de resto. Agora vamos dividir o número 11 por ele mesmo. Pronto, finalizou. Ficou tudo número 1. Agora multiplica. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 11. Resulta 1.320. É o mínimo múltiplo comum entre esses três números. Letra D, dos números 150, 300 e 375.
Vamos começar a dividir por 2. 150 dividiu, 300 dividiu, porém o 375 não dividiu. Repete. Agora vamos continuar com o número 2, porque o 150 divide por 2. Repete o resto, que não divide. Agora vamos dividir por 3. Ficou 25, 25, 125. Ok. Agora vamos dividir por 5. 25 dividido por 5, 5. 25 dividido por 5, 5. 125 dividido por 5, 5. Podemos continuar com o número 5. Aí ficou 1, 1. Ainda tem o número 5, então eu tenho que dividir por ele mesmo. Finalizou. Multiplicamos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 1.500. É o mínimo múltiplo comum desses números. Número 3. De uma rodoviária, parte um ônibus da empresa X a cada 20 minutos. Ou seja, esse ônibus ele vai partir de 20 em 20 minutos. Um ônibus da empresa Y a cada 45 minutos. Aquele ônibus da empresa Y parte de 45 em 45 minutos. Supondo que um ônibus de cada empresa partem juntos dessa rodoviária às 8 horas da manhã. Juntos. Depois de quantos minutos os ônibus dessas duas empresas voltarão a partir juntos novamente? A que horas isso ocorrerá? Então, basta, pessoal, encontrar o mínimo múltiplo comum dos números 20 e 45. Aí nós vamos encontrar o ponto de partida novamente deles juntos. A primeira foi às 8 horas. E agora a segunda? Vamos calcular. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 20 e 45. Começamos com 2. 20 dividido por 2 deu 10. 45 não divide, repete. Continua com o número 2. 10 dividido por 2, 5. 45 não divide, repete. Agora vamos dividir por 3. 45 dividiu por 3, que é 15. O 5 não divide, repete. Continuando com o número 3. 15 dividido por 3 deu 5. O 5 não divide, repete. E para finalizar, basta dividir os 2 por 5. Temos o mínimo múltiplo comum, 180. Depois de 180 minutos, os dois ônibus partirão juntos. Mas agora vem a outra pergunta. A que horas isso ocorrerá? Nós achamos em minutos. Eu sei que a cada hora equivale a 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Se eu tenho 180 minutos, divide por 60, nós temos 3 horas. Se o primeiro momento de encontro foi às 8 horas, o segundo será 8 mais 3, às 11 horas da manhã. Número 4. Glória separou os selos de sua coleção, primeiramente de 12 em 12, em seguida de 24 em 24 e, por último, de 36 em 36. Nas 3 ocasiões, sobraram sempre 7 selos. Sabendo que o número de selos é maior que 300 e menor que 400, o número de selos da coleção de Glória é igual a... O que eu preciso saber aqui? O mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, que é o 12, o 24 e o 36. E esse número precisa estar entre 300 e 400. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum deles. Calculando o mínimo múltiplo comum de 12, 24 e 36, vamos começar a dividir por 2. 12 dividido por 2 deu 6. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Podemos continuar com o número 2. Todos dividiu. Vamos continuar com o número 2 porque 6 divide por 2. Dividiu ele, os demais repete porque não divide. Agora vamos dividir por 3. Ficou 1, 1. 9 dividido por 3, 3. Divide por 3, resultou 1, 1. E 3 dividido por 3, 1. O mínimo múltiplo comum é 72. Só que o mínimo múltiplo comum, nós encontramos 72. Esse número não está entre 300 e 400. Precisa ser um valor maior. Vamos pensar o seguinte.
72 vezes 2 é 144. 72 vezes 3, 216. 72 vezes 4, 288. 72 vezes 5, 360. 72 vezes 6, 432. Ou seja, esses números em vermelho também são múltiplos do número 12, 24 e 36. Qual deles está entre 300 e 400? O 360. Tá? Então, eu achei um múltiplo comum entre esses números que está entre 300 e 400. Mas tem um outro segredo. Quando ela faz a divisão, sempre sobra 7 selos. Então, nós temos que somar 360 mais 7 selos. 367 selos. Quando você divide 360 por 12, por 24 e por 36, o resto é zero. E quando você divide 360 por 12, por 24 e por 36, sobra 7 em cada um. Esse é o problema. Alternativa B, 367 selos. Número 5. Lucas ganhou uma lata cheia de bolinhas de gude, que se forem contadas de 18 em 18, 24 em 24 ou de 48 em 48 bolinhas, sempre sobrará 8 bolinhas. Se existem entre 400 e 500 bolinhas de gude na lata, quantas latinhas que comportam 22 bolinhas cada seriam necessárias para Lucas guardar todas as suas bolinhas? Pronto. Nós temos que fazer o que aqui? Encontrar um múltiplo comum de 18, 24 e 48. E ele precisa estar compreendido entre 400 e 500. Então, basta encontrar o valor maior que 400 e menor que 500. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Calculando o mínimo múltiplo comum do número 18, 24 e 48. Divide por 2, todos dividiram. Divide por 2, o 9 não divide, repete. O 12 e o 24 dividiu. Foi 6 e 12. Continua com o número 2. O 9 não divide, repete. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Posso continuar com o número 2. O 9 não divide, nem o 3. Repetir. 6 dividido por 2, 3. Agora vou dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 resulta 1. Continuo dividindo por 3 para dividir este número aqui. Resultou 1. E os demais também 1. Nosso mínimo múltiplo comum é 144. Encontramos o mínimo múltiplo comum de 144. Bom, ele não está entre 400 e 500. Vamos multiplicar ele por 2. Encontrou 288. Multiplicando ele por 3, 432. Multiplicando por 4, 576. Ou seja, esses 3 múltiplos que eu encontrei em vermelho também são múltiplos comuns de 18, 24 e 48. E quem está entre 400 e 500? 432. Tem um segredinho aqui. 432 é múltiplo comum dos números 18, 24 e 48. E está compreendido entre 400 e 500. Mas, quando ele faz a divisão, sobra quanto? 8 bolinhas. Então, 432 somando com 8, precisamos 440 bolinhas. Aí o que acontece? Cada latinha comporta 22 bolinhas. Quantas latas ele precisa? Basta pegar 440 bolinhas, dividir por 22. Encontra 20 latinhas. É a nossa resposta. Ele precisa de 20 latinhas para guardar todas as 440 bolinhas. Número 6. Determine. Letra A. Divisores naturais de 20. Basta fazer a divisão do número 20 pelos números naturais. Observe.
Então, vamos encontrar os divisores do número 20. Quero que você preste atenção no seguinte: sempre que dividir, o resto precisa ser zero. E o quociente não pode ter vírgula, tá bom? Então, vamos lá. O número 20. Vou colocar ele aqui. Apareceu em todos. Observe minha divisão. Vou começar a dividir por 1. Eu não começo a dividir por 0, começo a dividir por 1. 20 dividido por 1 é 20. O número 1 é um divisor de 20. Lá no quociente, o número 20 não tem vírgula. Então, tá ok. Ele também é um divisor do número 20, dele mesmo. Então, eu vou colocar ele aqui no fundo. Ó. Achei dois divisores, o número 1 e o 20. Agora, eu vou dividir por 2. Deu 10. Significa que o 2 é divisor de 20 e o 10 também. Então, eu vou colocar o 10 aqui. Eu encontrei mais outro divisor. Já tenho o número 1, o 2, o 10 e o 20 como divisores do número 20. Agora, vamos colocar aqui o número 3. Apareceu vírgula? Não pode. O número 4 dividiu, é um número inteiro. O 5 não tem vírgula e o resto é zero. O 4 é divisor de 20 e o 5 também. Então, eu vou colocar o número 5 aqui. Pronto. Vou continuar mais um raciocínio aqui. Vou pegar o 20 e dividir por 8, vírgula. Se você continuar a conta, vai dar vírgula. 20 dividido por 20 deu 1. Já tem ele aqui no final. Vamos colocar um outro número. 15 deu vírgula. Não pode, tá bom? Esse é o raciocínio. Então, os divisores do número 20 são 1, 2, 4, 5, 10, 20. Só esses divisores, eles têm fim. Lembre-se disso. Letra B, os divisores naturais de 30. Encontrando os divisores do número 30, lembre-se, o resto tem que ser exatamente zero e o quociente não pode ter vírgula. Nesse tipo de raciocínio que eu estou colocando aqui, tá bom? É uma divisão muito rápida. Dividendo é o número 30 que estamos procurando. Vamos começar a dividir por 1. Dividiu. 30 dividido por 1 é 30. Significa que o 30 e o número 1 são dois divisores do número 30. Então, nós vamos colocar o 30 aqui no finalzinho. Pronto, encontramos dois divisores. Agora, vamos dividir por 2. 15. O 15 também é divisor do número 30. Coloquei aqui nessa parte. Agora, vamos para o número 3. Dividiu? Dividiu. 30 dividido por 3 é 10. Vamos colocar o 10 aqui. Ok, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores que representam o número 30. Vamos continuar. Agora o número 4. Apareceu vírgula? Não pode. Passa para o número 5. Não apareceu vírgula? Pode. O número 5 é divisor de 30 e o 6 também. Mas, professora, mas não tem como fazer a divisão porque terminou. Se você continuar os números aqui, colocar o 10, já tem ele, né? Vamos colocar o 12, não divide porque tem vírgula. Coloca o 18, apareceu vírgula, não pode. 22, apareceu vírgula, não pode. Então, são esses. Os divisores que representam o número 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Letra C. Os divisores comuns de 20 e 30. Vamos lá nos divisores que já construímos a divisão entre eles e encontrou os divisores, né? Então, são os números que apareceu no 20 e no 30. Por exemplo, o divisor 1 apareceu no 20 e apareceu no 30. Ele é comum, ele é um divisor comum entre eles. Então, é o número 1, o número 2 apareceu também, o número 5 e o número 10.
Letra D, o máximo divisor comum de 20 e 30. É aquele número que apareceu em comum entre eles, o divisor comum, tá bom? Que é o maior deles. Quem que é? O 10. Pronto. O máximo divisor comum de 20 e 30 é o 10. Número 7. Determine, pela decomposição em fatores primos, o MDC de 32 e 48. Pessoal, é muito fácil. Nós vamos decompor esses números em fatores primos. E quando fizer a decomposição, nós vamos marcar o fator comum que dividiu os dois ao mesmo tempo. Observe. Então, vamos calcular o MDC, máximo divisor comum, entre o número 32 e 48, com a decomposição em fatores primos. Vamos começar a dividir por 2. 32 dividiu por 2, deu 16. 48 dividido por 2, 24. Ok, agora vocês vão entender o que é máximo divisor comum. O número 2, que é o fator que eu escolhi, o fator primo, o 32 e o 48 dividiu por ele. Então, aí ele desce. Ele será multiplicado juntamente com outros para encontrar o máximo divisor comum. Agora, 16 e 24. Continua dividindo por 2. Dividiu os dois números, ok? Ele desceu. 8 e 12 continua dividindo por 2. Ele desce. 4 e 6 continua dividindo por 2. Ele desceu. Agora observa o seguinte. 2 e 3. Eu vou dividir por 2 ainda. Só dividir o número 2. O 3 eu vou repetir. Quando repete, ele não desce para a multiplicação. Ele não faz parte do máximo divisor comum na resposta. Entenderam? Então, é o fator que participou da divisão de todos os números. Nessa situação aqui, o 2 participou só do 2, o 3 repetiu. E aqui repete o 3. Ele participou só da divisão do 3. Pronto, ele também não vai para a multiplicação. Então, o máximo divisor comum é a multiplicação entre o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, só. Só os fatores que participaram da divisão de todos os números. Letra B, MDC dos números 70, 90 e 120. Vamos lá? Agora o MDC de 70, 90 e 120. Vou começar a dividir por 2. Note, o 70 dividiu por 2, que é 35. O 90 dividiu por 2, que é 45. E o 120 dividiu por 2, que é 60. Ou seja, o número 2 é um fator comum, porque os três conseguiram dividir por 2. Isso é fator comum. Aí ele desce para a multiplicação. Agora, 60 é par, vou continuar com o número 2. Porém, o 35 não dividiu, nem o 45. Esse número 2 não vai para a multiplicação. Ele fica aqui em cima. Agora, vou continuar com o número 2. Para dividir o 30. O 35 repete, o 45 repete. 30 dividido por 2 deu 15. Ele não é um fator comum entre eles, tá bom? Agora, vamos dividir por 3. O 35 não divide por 3, repete. 45 dividiu e o 15 também. Então, o número 3 não é fator comum entre eles, porque o 35 não dividiu. Vamos continuar com o número 3. 35 não divide, repete. 15 dividido por 3 deu 5. O 5 não divide, repete. Já está aí, o 3 não é fator comum. Agora eu vou dividir por 5. O 35 dividiu, resultou 7, o 5 dividiu e o outro 5 também. Então, o número 5 é fator comum entre o 35, o 5 e o 5. Aí ele vai lá para a multiplicação. E depois divide por 7. Pronto. O 7 dividiu por 7, o número 1 repetiu. O 7 não é fator comum de 7, nem de 1, nem de 1. Tá bom? Pronto. O mais divisor comum dos números 70, 90 e 120 é o 2 vezes 5, é 10. Letra D, o máximo divisor comum
B, 198, 126 e 54. Agora, o MDC dos números 198, 126 e 54. Vamos começar com o número 2. Dividiu os 3. É um fator comum dos 3 números aqui. O número 2, ele desceu. Agora, não podemos continuar com o número 2. Vamos passar para o número 3. Dividiu os 3 números, fator comum. Agora, continua com o número 3. Dividiu também o 33, o 21, o 9 por 3, fator comum. Quem é o fator comum? O número 3. Desses 3 números, desceu o 3. Agora, vamos dividir por 3. O 11 repete porque não divide, o 7 repete porque não divide. Agora, vamos dividir o 7 por 7. Aí vai repetir o 11, que não divide, e aqui continua o número 1. Agora, o 11 divide por ele mesmo. Aí ficou 1, 1 e repete 1. Pronto. O MDC é 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Letra D, 28, 70 e 84. Mais divisor comum. MDC dos números 28, 70 e 84. Vamos começar com o número 2. Dividiu todos eles. É um fator comum. Desceu para ser multiplicado. Agora, 14, 35, 42. Vamos continuar com o número 2. Porém, o 37 não divide, repete. Agora, vamos passar para o número 3. O 7 não divide, repete. 35 não divide, repete. 21 dividido por 3, 7. Vamos passar para o número 5. Só o 35 dividiu por 5. O 7 não, repete, e o outro 7 repetiu. Agora divide por 7. Pronto, acabou. Tudo 1. 7, fator 7, dividiu por 7, 7, 7. Então, ele é um fator comum. 2 vezes 7, 14. Achamos o MDC de 28, 70 e 84, que é o 14. Número 8. Em uma escola, o sexto ano A, com 48 alunos, o sexto ano B, com 36 alunos, e o sexto C, com 30 alunos, organizaram uma competição que contou com a participação de todos os alunos. Cada turma formou suas equipes. Todas as equipes tinham o mesmo número de alunos e o maior número possível deles. Letra A. Quantos alunos havia em cada equipe? Pessoal, na hora que falou o maior número possível deles, nós estamos falando do máximo divisor comum entre esses números, que é o 48, o 36 e o 30. Já sabemos construir o procedimento para encontrar o máximo divisor comum entre os números. Então, já vou fazer direto. Fatorando o 48, o 36 e o 30, eu dividi por 2. Note que houve a divisão dos 3, então é um fator comum. Vou marcar ele. E depois nós temos o outro fator comum, bem aqui no 3, que é o 3, o 9 e o 15, que dividiu por 3 e deu certo, tá? Vocês já conhecem isso aqui, já vou agilizar mais a atividade. Bom, agora vamos saber quantos alunos haviam em cada equipe. Nós temos o máximo divisor comum. Quem é? É o 2 multiplicando por 3. Ou seja, cada equipe tem 6 alunos. Letra B, qual é o número total de equipes? Olha que bacana. No sexto A tem 48 alunos. Cada equipe tem 6 alunos. Só dividir 48 por 6. A quantidade de alunos da turma pela quantidade de alunos de cada equipe. No sexto A nós temos 8 equipes. No sexto B, 36 dividido por 6 corresponde a 6 equipes. No sexto C, nós temos 30 alunos dividido por 6, nós temos 5 equipes. Agora é somar. 8 mais 6 mais 5 corresponde ao total de equipes, 19. Número 9. Um marceneiro tem 2 tiras de madeira. Uma com 120 centímetros, chama de tira A.
de comprimento e a outra com 180 centímetros é a tira B de comprimento. E deve cortá-las em pedaços iguais para montar uma pequena estante. Presta atenção nisso aqui, pedaços iguais, isso é importante. Sabendo que os pedaços devem ser do maior tamanho possível, ou seja, pedaços iguais e com o maior comprimento possível. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Nós temos que determinar o máximo divisor comum do número 120 e 180. Já vou colocar aqui que vocês conseguem fazer. Bom, 120 e 180 divide por 2? Sim, ao mesmo tempo. Então, o número 2, eu sei que é um fator comum entre eles. Depois, 60 e 90 divide por 2. Esse 2 também é um fator comum entre eles. 30 e 45, o 30 divide por 2, o 45 não. Então, não é fator comum. 15 e 45 divide por 3, fator comum. 5 e 15, o 15 divide por 3, mas o 5 não dividiu. Repete, lembre-se disso. E achei outro fator comum, que divide por 5 e por 5. Então, são esses números, os fatores comuns. Agora, basta multiplicar e encontrar o tamanho possível que será recortado cada pedaço. 60 centímetros. Cada pedaço precisa ter 60 centímetros. Número 10. Fiz 336 balas de coco e 252 balas de mel. Quero separá-las em pacotes, fazendo que cada pacote tenha o mesmo tipo e a mesma quantidade de balas. Letra A. Qual é o maior número possível de balas em cada pacote? Vamos responder primeiro a letra A. Maior número possível. Estamos falando do máximo divisor comum entre os números. Basta encontrar o máximo divisor comum que já temos a resposta. 336 e 252 dividido por 2, os dois dividiu, ou seja, o número 2 é fator comum entre eles. 168 e 126 divide por 2, divide os dois ao mesmo tempo, fator comum, número 2. Lembre-se que eu estou sendo mais avançado na explicação, mas vocês já aprenderam as atividades anteriores. 84 e 63 divide por 2, o 63 não, repetiu, então não é fator comum, esse não é fator comum. 21 e 63 divide por 3, o 3 é fator comum. 7 e 21, 21 divide por 3, o 7 não. Então, repete ele. Se não dividiu, não é fator comum. 7 e 7 divide por 7, fator comum. Multiplica eles, o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, e encontramos o número maior, ou seja, o possível de balas. 84 balas em cada pacote. Temos a resposta da letra A. Cada pacote terá 84 balas. Letra B. Quantos pacotes de bala terei? Basta somar 336 balas de coco com 252 balas de mel e depois dividir pela quantidade que cabe dentro de cada pacote, que é 84. Somando, deu 588, dividido por 84 é 7. Temos a resposta da letra B. Eu terei 7 pacotes de balas. Número 11. O máximo divisor comum de dois números é 24. O mínimo múltiplo comum é 504. E um desses números é 168. Calcule o outro número. As informações que temos aqui. O MDC é 24. O MMC, 504. Temos um número conhecido, que é o 168. Vou chamar de X. E eu preciso descobrir o outro. Eu vou chamar de Y. O produto do MMC pelo MDC de dois números é igual ao produto dos próprios números. Olha que bacana. Se multiplicar o MDC por MMC, vai
ser igual ao valor de x multiplicando pelo valor de y. Quem é MDC? 24. Quem é MMC? 504. Igual ao valor de x, 168. E o y nós vamos descobrir. 24 vezes 504, 12.096, igual a 168y. Juntei a letra com o número 168. Vou trocar de lado. Para encontrar o valor de y, ele fica lá do lado esquerdo, no primeiro membro. Agora eu vou dividir os dois membros, ou seja, eu vou dividir 168 por 168 e depois 12.096 por 168. Temos o valor de y, que é 72. Olha a demonstração. MDC 24, MMC 504, igual a x 168 vezes y, que é 72. Multiplicando, temos a igualdade. 12.096 é igual a 12.096. Quem é este número? 72. Número 12. O mínimo múltiplo comum de dois números primos entre si é 600 e um dos números é 24. Determine o outro número. Quando disse que os dois números são primos entre si, significa que o MDC é igual a 1. Nós temos o MDC, que é igual a 1, o MMC, que é igual a 600, o número que conhecemos, que será o x, 24, e o número desconhecido, que é y. E sabemos que o produto do MMC pelo MDC de dois números é igual ao produto dos próprios números. Vamos substituir essa informação. MDC vale 1, MMC 600, x vale 24, y repete. Multiplicando, ficou 600 igual a 24y. Divide os dois membros por 24, temos o valor de y do número desconhecido, que é 25.